Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Quem Somos Nós? Você que nos acompanha pela FEAL, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, mais uma vez deixo aqui o nosso carinho, nossa gratidão por você estar conectado conosco, tá? Sua energia de verdade chega até nós e nos permite seguirmos levando aqui sempre o nosso melhor, que é a nossa busca constante de, através deste programa, o Quem Somos Nós, trazer um pouquinho da história, da vida, do trabalho realizado por tanta gente que compõe essas duas casas de amor, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz e a Fundação Espírita André Luiz. Já vou trazer aqui para o salve de mais este programa a senhora Vanderly Batista. Olá, bom tudo para você, bem-vinda. Olá, Guilmar, nosso convidado dessa semana. É um prazer renovado estarmos aqui, sempre contando as ações da instituição Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, divulgando os preceitos da doutrina espírita, o trabalho que é realizado em prol dos nossos irmãos na unidade de longa permanência e tantas coisas que vão acontecendo, que nos trazem lições de vida, Guilmar, como você falou, são exemplos para nós, para que a gente possa também aprender, junto com tantos convidados queridos, ilustres, que têm passado por aqui, no decorrer desses anos todos. São mais ou menos uns 10 anos que a gente está com Quem Somos Nós, mostrando quem são as pessoas que fazem essa grande e bela instituição. Hoje, quem está aqui no Quem Somos Nós é o senhor Davi Vieira da Costa, o senhor Davi, que está vice-presidente do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e que mais uma vez, como disse a senhora Vanderly, né, nós temos aqui a alegria de trazer estas personalidades. Então, seja muito bem-vindo, senhor Davi, bom tudo para você. Boa tarde, Guilmar, boa tarde, Vanderly, boa tarde aos ouvintes. A alegria e a gratidão é minha de poder dividir esse espaço com vocês. Maravilha! Estamos com o senhor Davi Vieira da Costa, que está vice-presidente do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Senhora Vanderly, é contigo. Então, Davi, como que você conheceu o Espiritismo? Como que você conheceu as Casas André Luiz? Conta um pouco da sua trajetória até hoje nessa instituição. Sim, eu frequentava uma casa pequena, que trabalhava muito mais com fenômenos, e eu tinha interesse em conhecimento. Então, fui buscar conhecimento procurando onde eu poderia encontrar, não só nos livros, mas em algum lugar onde eu tivesse pessoas com quem pudesse debater e trocar ideias e me informar como as coisas aconteciam. Isso há 33 anos atrás. E procurando, encontrei a instituição na Rua Duarte de Azevedo, comecei a frequentar lá, assistindo palestra inicialmente, depois fiz os cursos e iniciei um trabalho voluntário logo em seguida, onde estou até hoje. É bastante interessante, né, esse trabalho, porque a característica do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz é justamente do estudo. É assim, para mim, é a palavra que vem em primeiro lugar, ou talvez junto também com o trabalho assistencial. Mas ela prima pelo estudo do Espiritismo. Tanto que muitas pessoas fazem o curso, frequentam a casa e depois levam esse conhecimento até abrindo uma nova casa espírita ou levando os cursos para outros lugares, né? A gente queria perguntar para você também qual a sua formação profissional e se ela ajuda no seu trabalho voluntário e vice-versa, se o trabalho voluntário também favorece em alguma coisa a sua tarefa profissional. Eu sou advogado de formação, atualmente eu sou funcionário público do Estado,
um local de trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e certamente as duas coisas se comunicaram, foi uma simbiose muito importante, porque aprendendo a doutrina e entendendo melhor como as coisas acontecem, as leis de causa e efeito, etc., isso permitiu com que a gente tivesse tranquilidade e entendimento para seguir na trajetória profissional. E, por outro lado, a minha formação jurídica também contribuiu para trabalhar na instituição, não só na orientação, quando trabalhei nos cursos, eu ocupei diversas atividades no departamento de ensino, diversas funções. Depois eu fui para o Conselho Deliberativo, que é o órgão que conduz e que, vamos dizer, que governa a instituição, né, a parte administrativa, e no Conselho eu também ocupei algumas funções na diretoria, então isso contribuiu, a minha experiência profissional contribuiu para ajudar no trabalho da instituição, também como voluntário, no trabalho dos presídios, que a gente faz no trabalho na parte doutrinária que fazemos nos presídios, então uma coisa contribuiu com a outra. Você vê que isso daí confirma o que a gente está falando, né? O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, ele tem um ritmo de trabalho. Você vai participar de um curso, depois começa a realizar tarefas. O leque de atividades é muito grande, né? Tem muito trabalho para todos os gostos. E você falou que participa do Conselho Deliberativo. Conta um pouquinho, por exemplo, a pessoa não pode chegar lá porque ela tem uma boa formação profissional e falar que quer fazer parte do conselho, por exemplo, ou de algum outro trabalho. Como que é essa escada, essa trajetória para você participar, por exemplo, da diretoria da casa? Hoje, para você integrar o conselho, você precisa ser convidado, né, manifestar interesse e concordância, e passar por uma avaliação, não diríamos que é uma prova, mas uma avaliação para que você possa conhecer a instituição em todas as suas atividades, que são diversas, né? Como você mencionou, nós temos a parte doutrinária, a parte de ensino e o trabalho administrativo, que é a condução da instituição na parte de assistência social e de saúde, que é a unidade de longa permanência, onde nós temos hoje 534 pacientes com deficiência física e mental, o ambulatório também de deficiências, que acolhe as pessoas, os pacientes que têm esse diagnóstico, mas que ficam com a família. Então, a pessoa interessada e que é convidada passa por essa avaliação da nossa parte e também a apresentação da instituição para ela, para que ela possa conhecer tudo que nós fazemos e manifestar se ela tem interesse em trabalhar conosco nesta missão. O senhor Davi Vieira da Costa, que é o nosso convidado de hoje, ele que está vice-presidente do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, falou a respeito desta missão. Quero trazer para você que nos acompanha que a missão da Fundação Espírita André Luiz é seguir fazendo a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. E para isso a gente precisa do seu apoio. Eu quero trazer aqui a importância do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda, através das doações, a levar à frente essa missão tão importante. Então, quero deixar aqui registrado o contato do Clube Amigos da Boa Nova, que é o telefone 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. Então, a missão da Fundação Espírita André Luiz é divulgar a doutrina, como já dissemos, e a missão do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz tem sido, há mais de 70 anos, transformar vidas desses nossos queridos irmãos
que seguem em tratamento, que seguem tendo os cuidados necessários nessa casa de amor, não é, senhora Vanderly? Eu estava aqui pensando, viu, Davi, que a gente, como voluntário, às vezes faz plantão ali na unidade de longa permanência e vê uma coisa interessante. Aqueles pacientes que conseguem caminhar com ajuda ou até sozinhos, os que estão em cadeira de rodas, eles circulam por toda a unidade de longa permanência, frequentam os departamentos, que a gente sabe, né, que eles vão, conversam com todo mundo, e é uma coisa interessante de se ver, assim, como que você avalia esse cenário de ver esse pessoal assim, ali é a casa deles, né, como eles se sentem bem à vontade, se relacionando com aqueles que ali trabalham também, no seu caso como voluntário, lembrando que todos os setores administrativos são acompanhados por voluntários, né, a exemplo do seu trabalho também, e a gente vê esse intercâmbio entre eles, muitos deles até fazem pequenas tarefas. Conta um pouquinho dessa história aí desse pessoal. Então, Vanderly, eu vejo isso com uma alegria imensa, porque encontrar com eles no dia a dia e muitas vezes receber um sorriso de alguém que está passando por uma provação, que é assim que nós enxergamos, para qualquer um comum é muito difícil encarar isso como normal. E para mim é muito gratificante conviver com eles no dia a dia e saber que aqueles que têm alguma condição estão sempre fazendo alguma coisa, auxiliando em pequenos trabalhos, ou até mesmo só interagindo em algum momento quando a gente passa por lá. Inclusive, recentemente, alguém me perguntou como que eu conseguia fazer isso, né? Algumas pessoas que vão visitar a instituição e veem um cenário que não estão acostumados, como você faz isso com naturalidade? Veja, nós voluntários, você também, a Guiomar, nós olhamos isso não só como uma missão nossa, mas que o que nós estamos fazendo lá é um serviço de apoio para eles. Então eu não posso sucumbir, que senão eu não entrego aquilo que eles precisam. Então eu vejo com naturalidade que eles estão passando por um ciclo da vida deles e nós estamos passando pelo nosso. E a nossa contrapartida é fazer o melhor que nós podemos, nas condições que nós temos, e dar a eles a assistência que eles precisam, de toda forma, de alimento, de medicamento, de cuidados médicos, psicológicos, etc., mas também compartilhar com alegria essa trajetória. Para mim é muito gratificante. Aliás, eu sempre menciono, quando eu falo, nós temos 537 pacientes que moram na instituição, digo, não, nós temos 534, corrigindo o número, 334 filhos, porque lá é a casa deles e nós, em grande parte, somos os familiares deles. É verdade. E durante a pandemia, como que ficou tudo isso daí que você nos conta? Durante a pandemia foi um período bastante complicado, porque nós precisamos fechar a instituição para visita externa, então só nós que éramos da diretoria e os colaboradores que efetivamente são os funcionários que trabalham e conduzem o dia a dia deles, como os cuidados básicos, alimentação, higiene, esses precisaram ir o tempo todo. Então foi um período muito difícil, principalmente porque nós tínhamos a incerteza, né, do que estávamos enfrentando, do que poderia vir, e seguimos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e também os protocolos do Ministério da Saúde, e nós fechamos a instituição para visitas externas, inclusive para os voluntários e os colaboradores, e nós da diretoria é que acabamos assumindo todas as atividades.
Eles acabaram perdendo um pouco desta convivência, mas era vamos dizer, o projeto era preservá-los, né? Cuidar deles para que eles tivessem... Batista, com o senhor Davi, voltou, né? Vamos lá. Isso mesmo, interessante, porque tudo passa, né? As dificuldades também passam e a gente olha assim e fala, graças a Deus, estamos caminhando, a instituição seguiu em frente, sempre como um exemplo de trabalho, né? Para todos que lá estão, inclusive os órgãos públicos, quando vão, sempre são elogiados, né? Os trabalhos da unidade de longa permanência. Isso é muito legal, né? Aí, você está agora como vice-presidente, nós já entrevistamos também a Margarete, que é a presidente da casa, e eu pergunto para você, assim, quanto tempo tem uma eleição de vez em quando, quantos anos vocês ficam, né, em cada gestão? E eu gostaria de saber, assim, durante a sua gestão, assim, conta para nós alguma coisa um desafio grande que vocês tiveram de enfrentar e as coisas boas, alguma das coisas boas que aconteceram nesses quase 3 anos que a gente está caminhando. Bom, vamos falar dos desafios primeiro, né? O primeiro, nós assumimos em 23, 22, 21, no meio da pandemia, né? Com incertezas de toda a ordem, principalmente em relação ao quadro dos nossos assistidos, que é um quadro bem delicado, né? A maioria deles tem problemas respiratórios, então a Covid era um fator agravante para a parte respiratória, a preocupação era muito grande nesse sentido, o que fazer, como proteger. Então, a gente se valeu de todos os protocolos possíveis e existentes para que eles pudessem ter o mínimo risco possível. Esse foi um desafio muito grande. O outro é que a economia sofreu um impacto muito grande, então as doações também caíram, né? E as pessoas tinham dificuldade para levar doações, né? A gente precisou fechar um período os nossos bazares, que é uma parte que sustenta a instituição. Depois, se eu puder falar disso um pouquinho, também seria bom. Então, um grande desafio foi esse, a parte financeira, que nós tivemos impacto grande em relação a isso, a preservação não só da saúde dos nossos pacientes, mas também dos colaboradores, que era uma preocupação, né, de como eles iam possivelmente se contaminar e depois levar o vírus para dentro da instituição. Tínhamos a preocupação com eles também, como eles se comportariam, mas não havia o que fazer. Então, esse era um desafio muito grande, até porque não tinha planejamento para isso, não tinha o que fazer. Era ouvindo o que diziam os especialistas e o governo e aplicando dentro da casa para que a gente pudesse fazer o máximo de cuidado. Alegria imensa, imensa. Nós só tivemos 7 óbitos por Covid em toda a pandemia. Isso foi uma alegria muito grande. E depois, quando a pandemia começou a se arrefecer, a gente teve a percepção de que os cuidados que eram muito severos, eles puderam ser abrandados um pouco, e a comunidade acabou voltando a contribuir, a participar, mas a alegria maior foi nós termos um índice baixíssimo de óbitos por conta da Covid. Eu quero, nesse momento aqui, trazer para você que está nos acompanhando, hoje, no programa Quem Somos Nós, estamos tendo a alegria de receber o vice-presidente do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, o senhor Davi Vieira da Costa. Ele está falando a respeito de todo o trabalho
que essa instituição está realizando, dos desafios enfrentados aí neste período de pandemia, e nós estamos aí a finalizar. Eu acho que é bacana a gente trazer um pouco sobre essa divulgação que o senhor Davi comentou, não é, do Mercatudo, das redes sociais, são canais importantes de comunicação que o público pode colaborar com o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Se eu podia falar um pouquinho a respeito, por favor? Sim, o Mercatudo é um bazar de produtos usados que nós recebemos em doação da comunidade. Nós temos uma estrutura para receber, primeiramente, a ligação, oferecendo um produto que esteja em condições de uso, né? E como nós não temos condições de absorver tudo em nossas instalações, para a nossa utilidade do dia a dia, muitas coisas nós aproveitamos para a própria instituição. E aquilo que vamos dizer, que nós recebemos a mais, e é bastante coisa, nós comercializamos nestes bazares. Então, roupas, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo isso nós vendemos em nossos bazares, que faz parte de uma fonte de arrecadação importantíssima para a manutenção da instituição. Quem tiver interesse em fazer a doação, basta ligar no nosso número. Não sei se é possível disponibilizar, Guiomar, o número. A Guiomar vai disponibilizar. Nós agendamos uma data para retirada, e nós retiramos essa doação sem nenhum custo para o doador. E esse material é levado para uma central e depois nós distribuímos entre as lojas para servir o público que tiver interesse. Há muitas mercadorias excelentes, em bom estado, móveis, eletrodomésticos, roupas de muito bom, roupas boas, na verdade, e que são vendidas a um preço muito atraente. É isso. O telefone do Mercatudo é o 2459-7000. 2459-7000. E tem também o site, né? casasandreluiz.org.br, onde as pessoas podem saber um pouco mais de que forma podem colaborar. Nós estamos para finalizar em 2 minutinhos, senhora Vanderly. Eu vou passar para você já pedir as considerações finais do senhor Davi. Por favor. Tudo bem. Davi, foi muito bom falar com você, saber um pouquinho mais, né, desse trabalho que é realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Casas André Luiz é uma referência para o atendimento de pessoas com deficiências, né? Deficiência intelectual, deficiência física, mental. Tem o ambulatório que atende as famílias. Então, é um trabalho, assim, muito sério, muito bem visto pela comunidade e que quer ajudar uma instituição que faz o bem e ajuda de muitas formas, não só aquela pessoa com deficiência, mas também suas famílias e todos aqueles que necessitam, né? Gostaria de deixar, então, para você, faça seu também agradecimento, sua finalização, seu recadinho final para todos nós e nosso agradecimento pela sua presença. A gratidão é minha, Vanderly e Guiomar. É importante deixar registrado que a instituição ela tem reconhecimento público pelo governo do Estado. Nós temos convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, que custeia uma parte do tratamento dos nossos pacientes. Obviamente não é suficiente, porque é recurso advindo do SUS, então ele não suporta toda a nossa despesa. E meu convite é para que venham conhecer o nosso trabalho de perto, não só o trabalho que é feito com os pacientes, que é um trabalho de campo de saúde, mas também visitem as nossas unidades doutrinárias para obter conhecimento, e para nós é uma gratidão poder recebê-los em qualquer uma das nossas casas. Muito obrigado, Vanderly, muito obrigado, Guiomar. Nós que agradecemos a sua presença e vamos em frente, né? Vamos em frente, temos muito trabalho. Isso, parabéns.
É isso, eu quero agradecer aqui, senhor Davi, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Senhora Vanderly, muito bom poder estar com você também aqui. Na próxima semana, a Vanessa Cavalcante já vai estar de volta aqui no Quem Somos Nós, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, meu carinho por poder participar e acolher a todos vocês aqui. O programa Quem Somos Nós está terminando. Voltamos na próxima semana. Beijo para todos e até mais. Você acompanhou Quem Somos Nós?